Nós vamos começar, então, esse painel muito especial, convidando inicialmente o Wellington da Maia, da L8 Energy. Seja bem-vindo, Wellington. Bom, primeiramente, uma boa tarde a todos, né? Agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, no dia de hoje. Aproveitar também para parabenizar, né, todos os participantes, palestrantes, né, que trouxeram informações muito relevantes para o setor, né, atualmente de armazenamento de energia, tá? Aproveitar também parabenizar o pessoal da organização, tá, que promoveu esse encontro, né? A gente sabe que para a gente desenvolver uma tecnologia como armazenamento de energia, ter esse tipo de fórum, ter esse tipo de discussão é muito relevante e importante para o setor, tá? A L8 Energy, né, é uma empresa de tecnologia que hoje atua no mercado fotovoltaico, né? A gente também está trazendo algumas soluções que envolvem armazenamento de energia, tá? E uma das soluções que a gente trouxe hoje aqui para apresentar para vocês é justamente uma dessas soluções, né, que inclusive a gente lançou agora no meio do ano, que envolve iluminação solar, tá? Com um armazenamento de energia inteligente, tá? Bom, antes da gente falar exatamente do armazenamento, né, é interessante a gente falar um pouco do porquê iluminação solar, tá? Por que ela é importante, tá? Então a gente trouxe 3 tópicos interessantes. Então, o primeiro deles é que, né, tanto a geração distribuída, tanto a energia solar fotovoltaica como a iluminação solar, né, principalmente voltada a vias públicas, ela cresce ano após ano, tá? O último dado, né, desse último ano aqui que a gente tem é que cresceu 30% esse setor, tá? Outra questão interessante também é que ela traz uma das maneiras de você trazer uma energia eficiente, tá, para milhões de pessoas, né? Hoje a gente fala aí de cerca de 15% da população mundial que não tem acesso ou não está conectada, né, está fora da rede, num montante aí de mais de 700 milhões de pessoas que não têm acesso nem à energia, tá? E a gente sabe que a energia, né, tanto a iluminação também, né, ela está na base, né, da nossa sociedade atualmente. Então, a iluminação solar, tanto como o sistema de armazenamentos convencionais residenciais, eles trazem, né, essa questão da base, né, para o desenvolvimento da sociedade e pode atingir milhões de pessoas ainda, tá? Outra questão também bem interessante é a questão ambiental, né? Então, a gente sabe que tem alguns players do setor fotovoltaico aqui, então falar sobre energia solar fotovoltaica é um pouco chovendo molhado, né? Mas a gente sabe de todos esses benefícios, né? Ela é uma energia em questões ambientais, né, muito interessantes, então tem também esse aspecto ambiental presente, né, ecologicamente correto, tá bom? Uma outra questão também que eu queria trazer para vocês, né, são os pontos, né, os benefícios que trazem da iluminação solar. Ainda nessa pergunta do porquê iluminação solar, tá? Um desses benefícios, né, você não tem essa infraestrutura, né, então não precisa trazer cabeamento elétrico até o seu sistema de iluminação, tá? Quando você utiliza soluções que possuem armazenamento e uma geração fotovoltaica do tipo, né, isolada, você com certeza ganha na questão de não precisar de uma infraestrutura elétrica, né? Não ter conexão com a concessionária também é um ponto importante. Você não precisa criar uma unidade consumidora, né? Gerenciamento nos 365 dias do ano, né? Ou 365 noites do ano, falando de iluminação, né? Esse dispositivo, né, esse equipamento, essa solução de iluminação solar traz essa eficiência também, tá? De fácil instalação, então com uma luminária solar, né, você instala isso em 5 minutos também, e uma solução renovável, né, tanto da parte da geração fotovoltaica, como também falando um pouco do armazenamento, né, que essa solução utiliza baterias de níquel hidreto metálico, tá? Que é uma bateria que pode ter uma segunda vida, que você pode utilizar também a fazer a reciclagem desse material, então ambientalmente correto também, tá? E onde aplicar, né? Então essa é uma pergunta também que fica interessante a gente abordar também, né? Então, tanto para situações como uma quadra de tênis que eu trouxe aqui, então que você necessita de níveis de iluminação altíssimos, né? Isso dado em norma também, tá? Condomínios residenciais de alto padrão, então, olhando para o lado estético também é uma questão interessante, de fácil aplicação, e também para quem precisa, né? Quando a gente fala aí de sistemas isolados, onde a necessidade, né, de você ter ali uma iluminação, ter um sistema de energia presente
ela é importante, tá? Então aqui a gente trouxe até uma imagem no campo de um campo de refugiados, tá? Esse é o campo da Zatari na Jordânia, inclusive é um dos maiores campos de refugiados atualmente, né? Tem cerca aí de 80 mil habitantes, tá? Então é um ponto crítico, né? O que você faz quando você tem que levar, né, energia, iluminação para um local onde não tem infraestrutura, tá? Onde você necessita daquela energia, daquela iluminação, não só isso, né, mas outras questões básicas para agora, né? Então com certeza, sistemas de armazenamento são benéficos por esse sentido, tá? Uma outra questão importante, né, é as aplicações gerais, né? Então, onde eu aplicar, né? Tem parques, fazendas, vias públicas, né? Iluminação pública no jeito de um modo geral, tá? Estacionamentos, inclusive fazendas solares, né? Quem está acompanhando é do setor fotovoltaico, né? Porque quem geralmente trabalha com usinas de grande porte, você acaba instalando isso em lugares mais remotos, né? Então, por que não aliar ali a iluminação solar fotovoltaica em algo que já utilize também energia solar fotovoltaica, tá? Então, é um ponto interessante. Das linhas que a gente trouxe atualmente, né? Nós trabalhamos com duas linhas principais, que é a linha SSL e a linha UP, tá? Com uma diferença aí, né? Principalmente dentro dessas linhas de potência, tá? Começando com potências menores até potências maiores. Começando ali em nível de iluminação perto de 1.200 lumens até cerca aí de 11.000 lumens, né? E a grande diferença desses dois modelos é o módulo construtivo, né? Então, as luminárias SSL, o módulo ali de geração, né, fotovoltaica, ele fica junto, né, com o módulo de iluminação, enquanto que na linha UP eu tenho o módulo fotovoltaico separado do módulo de iluminação, tá? Isso, quem é do setor fotovoltaico sabe, uma questão de ganho de eficiência aí, no quesito de inclinação, tá? Então, regiões mais ao sul necessitam desse tipo de solução com o módulo inclinado, tá? Além da solução com iluminação em si, né, você pode agregar outros elementos interessantes, né, como é o caso de marketing, né, você também utilizar para propaganda, utilizar sistemas de CFTV, tá, sistemas de monitoramento, você consegue criar também pontos de Wi-Fi, de acesso à internet, módulos de hotspots, né, então acho que as aplicações vão além de só a iluminação, tá? Você pode agregar inúmeras outras soluções agregadas ao valor, né, seria o armazenamento distribuído junto à iluminação solar, tá? E falando agora do sistema em si, né, e do sistema de armazenamento e controle, tá? O sistema das luminárias solares é um sistema do tipo isolado. Então, quando você tem um sistema do tipo isolado, ali você vai ter lá o teu agregador, né, o teu gerador fotovoltaico, que vai fazer a geração propriamente de energia. Um sistema controlador, que vai fazer o controle de carregamento das baterias e também o controle de acionamento ou não das luminárias. E também, né, obviamente, o sistema de armazenamento em si, as baterias e os LEDs para iluminação, tá? Então, aqui a gente traz esses elementos separados, tá? Então, no módulo, né, no número 1 aqui eu tenho o módulo fotovoltaico. Número 2, a nossa bateria, tá? A bateria de níquel hidreto metálico. A gente vai mostrar algumas diferenças, né, dessa tecnologia comparada a outras tecnologias. Número 3 aqui o nosso controle inteligente, tá? O controle que faz toda a parte de gerenciamento de energia dessa bateria e também o controle de intensidade, modulação. E também, o número 4 ali, o nosso módulo LED de alto desempenho, que de fato é o que vai fazer a iluminação, né, com cerca de uma eficiência próxima a 175 lumens por watt. Olhando agora, comparando as baterias de mercado, claro que a gente trouxe aqui uma média global aí, do que hoje está disponível no mercado, né, comparando aí a bateria da luminária solar, da solução L8 em iluminação solar, com outras baterias, né, chumbo ácido e de lítio, tá? Quando a gente olha em questões de temperatura, range de temperatura de trabalho, né, o chumbo ácido está entre menos 20 e 50 graus, lítio entre menos 20 e 60, e aproximadamente, quando a gente fala de descargas, né, carga e descarga, e níquel hidreto metálico tem um range muito superior, tá, entre menos 40
e 70 graus, tá? Então, quando a gente fala de uma aplicação, né, outdoor ali, que ela está submetida a uma temperatura maior, né, é importante, né, que você utilize baterias que tenham um range de trabalho interessante e que tenham ainda uma eficiência interessante submetida a essas temperaturas, tá? Em questões de ciclos também tem uma superioridade, tá? Claro que hoje, né, atualmente, nós temos baterias de chumbo ácido que têm uma quantidade de ciclos muito superior a essa, né, mas, numa média geral, chumbo ácido para esse tipo de aplicação teria cerca aí de 800 ciclos, né? Lítio próximo a 2.000, enquanto que a níquel hidreto metálico aqui teria uma quantidade de ciclos, né, a 25 graus, né, uma temperatura ambiente, cerca de 5.500. Tá? Então, quando você olha a questão de troca de baterias, né, o chumbo ácido teria que fazer uma troca a cada 6 anos, uma troca 6 vezes, né, a cada 10 anos. Em questão de lítio, 3 vezes a cada 10 anos, e a níquel hidreto metálico você começaria a fazer uma troca após, né, esses 10 primeiros anos. Tá? E aqui a gente comenta um pouco da questão da gestão de energia, né, porque quando você trabalha com iluminação e utiliza sistemas isolados, né, puramente isolados, apenas com uma geração fotovoltaica e um sistema de armazenamento, você tem que pensar na autonomia desse sistema. Tá? E quando a gente fala de iluminação, a gente não pode deixar que o cliente fique sem iluminação. Então, toda essa solução, né, de luminária solar da L8, ela possui uma gestão de energia, tá? Que nós chamamos de um controle dinâmico, né? Gestão dinâmica da energia. E como é que ela faz esse controle, né? Ela utiliza pelo menos duas variáveis aí relacionadas a, primeiro, o nível de bateria, tá? Então, qual que é o nível de bateria atual, né, do meu sistema, tá? Da minha luminária, e qual que é o histórico meteorológico, tá? Então, como é que foi o comportamento do gerador, tá? Níveis de irradiâncias, níveis de irradiação nessa última semana, nesse último mês, tá? E utilizando esses dois dados de bateria, percentual de bateria, de nível de irradiação, ela consegue fazer uma gestão melhor e atuar na intensidade, tá? Modulando, tá, o LED, né, a iluminação, para que ela consiga ter uma autonomia muito maior. Então, isso até traz aí por uma questão de garantia, tá? Nos 365 noites do ano aí, você não fica sem iluminação, tá? Tudo isso porque há um sistema de modulação que vai regular essa intensidade para que você tenha uma autonomia estendida, tá? Isso seria muito parecido a um serviço de controle de demanda, né? Além disso, né, além desse controle de gestão de demanda, né, de densidade ali, né, gestão de energia, você tem também a escolha baseada em perfis, tá? Então, o que são esses perfis de iluminação, tá? Existem 3 regiões estabelecidas pela fabricante, tá? Uma região aqui mais ao norte, que seria uma região cinza, né? A região 2 aqui, uma região mais amarelada, e a região 3 em cor laranja aqui. E essas regiões determinam uma série de perfis, né, que seriam os métodos de configuração que essa luminária pode ter, tá? Olhando aqui mais atentamente o que são esses perfis, tá? Por exemplo, no perfil A, né, você pode setar esse perfil A de fábrica, né, onde você vai ter nas 3 primeiras horas da noite um funcionamento a 100% da intensidade de iluminação. Após isso, essa potência demandada pela iluminação, ela cai aí a 60% ou 40%, e fica isso, né, durante a noite toda, tá? E no começo da manhã ela volta a 100%. Ou em outros momentos, por exemplo, na escolha do perfil N, né, você tem ela funcionando 100% durante 6 horas e depois ela cai a 0%, ela fica desligada, tá? Ou trabalhar também com sensores de presença, né? Então, você tem lá uma modulação onde ela trabalha nas 3 primeiras horas a 100%, depois vai a 20%, e toda vez que ela reconhece, né, o sensor atua na presença de uma pessoa, essa modulação ela vai, né, para níveis próximos a 200%, por exemplo, que é uma possibilidade que essa luminária traz também, tá? Indo para o final, né, pessoal, a L8, né, como eu disse, é uma empresa de tecnologia, tá? Nós trabalhamos hoje, né, atuamos fortemente na distribuição de sistemas fotovoltaicos, né, de geradores fotovoltaicos, tá? Sempre trabalhando aí com os melhores fornecedores, melhores empresas, e trazendo, né, sempre com um pezinho na inovação, tá? Sempre trazendo algumas outras tecnologias de fora aqui para o Brasil, tá?
Uma dessas tecnologias eu apresentei para vocês, né, que é a luminária solar, mas, além disso, temos também soluções com filme fino, tá? Módulos flexíveis que se adaptam à curvatura do local, super leves. Outras tecnologias como a telha solar, né, ombrelone solar, enfim, tudo que é de novo, de inovação, a gente acaba tentando trazer, como também está sendo agora com o armazenamento. Tá? A gente reconhece que o mercado hoje está direcionando, né, para que você trabalhe com inversores bidirecionais, né, comercialmente aí a gente acaba conhecendo como híbridos, mas que trabalham de forma bidirecional ou com backup de energia, né? Então, estamos, né, trabalhando nisso, e o ano que vem, com certeza, trazendo soluções residenciais, comerciais, industriais para esse foco, né, utilizando geradores fotovoltaicos para essa solução. Tá? Aqui deixo meus contatos para todos vocês. Agradeço novamente pela oportunidade de participação aqui nesse evento, tá? E fico disponível para perguntas e maiores esclarecimentos.